Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Papo de Almoço vai falar sobre tecnologia, que é uma dúvida, é um assunto que paira na cabeça de muita gente na hora de comprar um equipamento. Por exemplo, a hora que você vai comprar um hardware, a hora que você vai comprar um notebook, um iPad, ou você vai comprar um desktop, só para dar alguns exemplos, o que é que você deve olhar? O que é importante, né? Claro que depende o uso que você vai fazer dele, mas de um modo geral, o que é legal olhar? O que é memória RAM? É importante memória RAM? O que é memória cache? Devo olhar para isso? O que é o clock do computador? Placa-mãe, o que é isso? Quantos... o HD? O HD tem que ter quantos gigas de memória? Qual é o ideal? 500 gigas? 1 tera? Depende para que eu vou usar. Eu, por exemplo, uso na minha casa um notebook que eu comprei alguns anos atrás, uns 3, 4 anos. É um excelente, eu acho que ele tem, é um i5 com 1 tera de HD e 6 ou 8 de RAM, acho que é 8 de RAM. E é excelente, me atende plenamente. Então eu uso um pouco de Excel, um pouco de Word, eu uso PowerPoint, eu uso coisas assim. E uso muito rede, muito internet. E hoje então a gente traz aqui o Pedro Febrônio. Pedro Febrônio é um especialista em redes, é um especialista em informática, em internet e, claro, em hardware. E aí a gente pergunta, Pedrão, conta pra gente aqui, o que é importante a gente olhar na hora de comprar um equipamento desse tipo? Um abração, obrigado! Bora lá, Laércio, responder sobre memória, sobre SSD, sobre HD, sobre o que é o melhor. Então, como a gente está falando aqui para um público que não são experts em memórias, não são experts em iPads, não são experts em computadores, em notebooks, então a gente vai facilitar a vida de vocês. A gente vai falar rapidamente agora sobre... vamos escolher um item aí, vamos fazer uma lista, assim? Então a lista nossa vai começar pela memória. Memória, nós temos memória 4, 8, 12, 16, 32. Quem tem um computador com 16 e 32 tem como se fosse um Porsche. Um Porsche de computador. Um computador que já é rápido, que vai ter processamento rápido, entende? Porque ele foi lá e comprou uma quantidade grande de memória. A memória ela não dá velocidade no nosso computador, mas ela dá performance, ela faz com que a máquina não trave, porque ela consegue processar, empilhar e soltar na tela. Processar, empilhar e soltar na tela. Processar, empilhar e soltar na tela. Ok? Quanto maior, cabe mais, menos problemas. Ok? Então, para rodar o Windows 10, para rodar qualquer sistema básico da Apple, a gente vai precisar de 4 no mínimo, 8 na média, 16 e 32 quando a gente quer performance. Depois a gente vai para quem? Nós vamos para HD, porque é na HD onde a gente guarda todos os nossos dados, tudo que a gente quer. E a HD a gente vai ter dois tipos de HDs. A gente vai ter um HD normal que roda com um disquinho, com uma agulha, com uma coisa louca lá que foi criada no passado e está sendo substituída pela HD que se chama SSD, ok? Fácil também, 240 GB, 380, 480 e aí vai, ok? São HDs que têm um preço um pouquinho maior, porque é uma tecnologia mais nova. Tão logo, a gente já descobre rapidinho se a nossa máquina está com HD SSD ou melhor, na hora que a gente for comprar. Se a gente está comprando uma HD normal ou se a gente está comprando uma SSD. Se você chega na hora de comprar a sua máquina e chega no momento do HD, ele fala para você assim, olha, eu tenho aqui uma HD de 1 tera por poucos reais, a gente está falando de HDs antigas. Ok? Velocidade baixa, performance baixa na máquina. Se ele chega e fala assim para você, olha, não, eu tenho aqui uma HD menor, ela é de 240 GB, ela é de 480 GB e ela vai te custar um pouquinho mais que X, então a gente está falando das SSDs, que são HDs com tecnologia mais nova, né? Elas são 10 vezes mais rápidas do que uma HD normal. E com isso a gente aumenta a performance da nossa máquina. A gente disse que o Windows 10 e o Windows 11 eles foram fabricados para HDs SSDs. Então se você tiver uma máquina aí
que está penando, leva lá no seu técnico e diz para ele, por favor, técnico, coloque uma HD SSD. Se tiver com 4 GB de memória de RAM, mantém, só troca o HD SSD e a vida que segue. Se sua máquina que tiver com menos do que 4 GB de RAM e ela tiver com uma HD normal, você vai, por favor, pegar essa máquina, levar no seu técnico e dizer para ele, por favor, coloque 4 GB de RAM ou coloque 8 GB de RAM e coloque uma HD SSD de no mínimo 240 GB nessa máquina, ok? Então falamos de memória, falamos de HD e agora a gente vai para o próximo item principal para a gente encerrar nosso assunto aqui, até porque a gente não tem muito tempo para ficar falando sobre essas tecnologias aí, né? Esse monte de tecnologias. A gente vai falar do vídeo. Então o vídeo, o que a gente vai ter? A tela, que é o tamanho da tela, que é em polegada, tem 14 polegadas, tem 13 polegadas, tem 15 polegadas, tem 15.5. E aí, se a gente estiver falando de notebook, esses são os tamanhos médios. Se a gente estiver falando de desktop, tem telas maiores, até dá para usar a sua TV como monitor, ok? E a gente também tem que pensar na resolução de saída dessa tela. Então a gente vai ter HD, Full HD, a gente tem 2K, 4K, a gente tem depois, para dar um suporte, uma saída paralela a tudo isso, que a gente chama de saída HDMI, tá bom? Então é isso daí. Para a gente fechar nossa conversa aqui, nós falamos rapidamente do que a gente precisa para a gente comprar uma máquina. Nós falamos que a gente precisa de memória, a gente precisa de uma HD para armazenar nossos dados e a gente precisa de uma boa tela para a gente enxergar. Com isso, eu consigo especificar a maior parte das tecnologias que a gente tem. Se eu souber a quantidade de memória que eu estou comprando para aquela tecnologia e a capacidade de armazenamento que aquela tecnologia tem, você já consegue resolver o seu problema de tecnologia, tá certo? Você já consegue ter um bom computador, você já consegue especificar um bom computador. Se você tiver dúvida, se você ainda não entendeu nada do que eu falei aqui, parece que eu estava falando sopa de letrinhas para você, você pode correr lá na nossa loja. Nós estamos na Rua Vitória 235. É uma loja chamada Loja do Povo, é uma assistência técnica de notebooks. E a gente trabalha ali com várias linhas de notebooks. A gente tem linha de notebook por dia a dia, linhas de notebook empresarial e as linhas de notebook que vai de gamer a aplicações especiais. Principalmente agora com essa onda dos youtubers, as máquinas para youtubers, tá certo? E será que eu consegui falar sobre tecnologia assim, pouco espaço do tempo e responder a pergunta de vocês? Me diz aí, Laércio, do outro lado. Um abraço, Febrônio Maker. Tchau, tchau.